Vamos empreender, minha gente, ainda mais começando um novo ano. A gente sempre faz aí um balanço do que foi no ano passado, do que a gente quer alcançar, a gente coloca as nossas metas, os nossos objetivos, né? Então, muito importante a gente fazer no começo do ano tudo o que a gente almeja, né? Então, se você quer ter um novo negócio, ou você quer montar aí um negócio que você já sonha há muito tempo, ou mesmo você já opera um negócio, mas não está formalizado. A gente sabe que nos últimos anos teve um aumento significativo de novos empreendedores, né? Principalmente no nosso segmento das artes manuais, principalmente com o surgimento de novos artesãos durante o período da pandemia. Então, para você que quer formalizar aí o seu negócio, bombar nesse ano, né? Ganhar muito dinheiro com o artesanato, vem conferir as dicas importantes e as explicações que a analista de negócios do Sebrae São Paulo, a Simone Silva Moura, veio trazer para a gente. Simone, bem-vinda, Simone. Priscila, a gente sabe que o Sebrae, pode sentar aí, obrigado por você estar aqui nessa tarde com a gente. A gente sabe que o Sebrae é um meio muito importante e uma ponte que ajuda muito quem está começando, principalmente os microempreendedores, a entenderem um pouco mais de negócio e a importância da formalização. Eu sempre falo aqui, o primeiro passo para quem quer começar um negócio de sucesso já é se formalizando, porque hoje está muito mais fácil, né? Sem dúvida, Rogério, sem dúvida. E falando do artesanato, né, o artesanato tem crescido exponencialmente no Brasil. São 50 bilhões, né, que gerou de valor de dinheiro, né, no Brasil no último ano. Nos últimos anos. 50 bilhões, né, na economia, no mercado do artesanato. A economia do Exatamente. Brasil. 50 bilhões. Olha, nos gente, últimos anos. 50 bilhões. O artesanato movimentou no nosso país nos últimos anos. É um valor representativo. Sem dúvida. Sustenta mais de 10 milhões de pessoas. Olha então, só. o artesanato sustenta mais de 10 milhões de pessoas, porém, ainda identificamos um grande índice de informalidade, Rogério. Certo. Ainda temos aí artesãos sem se formalizar. Porque começa de uma forma um tanto quanto, vamos dizer assim, não tão preparada, né? Porque você começa a fazer o artesanato, aí a vizinha pede, um amigo pede, um conhecido pede, você começa a vender, mas sem estar formalizado, porque você não tinha a intenção de vender. E Exatamente. quando você percebe, o negócio está dando tão certo, você está ganhando dinheiro, mas ainda não está formalizado. Aí é o momento, né? Sem dúvida. O ato de formalizar, né, o empresário, o artesão, ele vai ter a possibilidade de aumentar, né, de desenvolver melhor o seu negócio. Ele vai ter um CNPJ, ou seja, ele vai profissionalizar o negócio dele, ele vai conseguir emitir nota fiscal, né, ele consegue comprar mais barato seus insumos, matéria-prima, porque ele tem o CNPJ, além de ter um benefício, né, previdenciário, que ele consegue as contribuições, né, ele consegue ter os benefícios. Hoje, sem dúvida nenhuma, traz muito mais vantagens você se formalizar do que não estar formalizado. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Só disso tudo que você trouxe aqui para nós temos essas informações. Essas informações falam um pouquinho, né, do que é o microempreendedor individual. Tem pessoas que ainda não conhecem, que é o né? MEI, né? Que é o MEI. É o MEI. É um regime jurídico, né? Explica para nós, porque sempre há uma atualização desse valor também, né? Sim, sim. Então, o microempreendedor individual, o próprio nome já diz, né? O empresário, ele se formaliza como MEI sem a possibilidade de ter sócios. Então, ele abre somente no nome dele, empresário individual. Agora uma pergunta. Sim. Eu posso abrir sem ter um local de trabalho? Sem dúvida. Pode ser o endereço da minha casa? Endereço da sua casa. Inclusive, assim, a gente atende um grande número de empreendedores que atuam em casa. Certo. Ainda mais, né, com hoje com os clientes, eles mudaram sua forma de comprar, né, seu hábito de compra, principalmente com a pandemia. Então, o marketing digital está em alta. Então, os empresários, muitas vezes, não precisam nem ter uma loja física. Consegue vender pela internet. Não precisa ter um endereço comercial, não, então. Exatamente. Na verdade, ele tem um endereço domiciliar com o endereço da residência dele. Tá. Então, é importante que ele procure a prefeitura da sua cidade para identificar dentro da lei de zoneamento do município se o bairro onde ele mora se é permitido ter um endereço comercial. Certo. Mas ele consegue abrir na sua residência. É bem raro, mas tem, né? Tem bairros que são restritos, aí não pode ter. Tem bairros que são estritamente residenciais. Então, quem vai dizer isso para ele é a prefeitura. Tá, perfeito, Sim. ótimo.
Isso eu faço no site da prefeitura. Ele pode Ou a buscar. busca. A busca ele pode procurar a própria prefeitura, cadastro fiscal, geralmente é quem faz essa análise na A prefeitura. abertura do MEI também é feita toda digital? Totalmente digital. Eu trouxe o endereço eletrônico, nós temos aqui na tela. É né? isso que aparece Exatamente. aqui no... É o www.gov.br e aí empresas e negócios. Então, quem tem o objetivo de se formalizar vai acessar esse endereço eletrônico e lá tem todas as informações. Ele precisa ter uma senha do gov.br para Aquela poder... senha que, às vezes, até da pessoa física também? A pessoa física, exatamente, né? E aí tem lá todas as informações, tem um passo a passo no próprio portal do empreendedor, onde ele vai identificar como abrir o É MEI. bem intuitivo. Super né? intuitivo e qualquer dificuldade que vocês tenham, né? Podem procurar qualquer unidade do Sebrae. Inclusive, nós formalizamos de forma totalmente gratuita o MEI para esses clientes. Então, se eu tiver dificuldade, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Você vai lá no computador, no site, aquele monte de informação. Então, eu posso me dirigir até um Sebrae e me ajudam a formalizar? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós atendemos de forma totalmente gratuita. Nós formalizamos, abrimos o MEI, imprimimos o boleto do DAS, né, que o da recolhimento é feito através de um boleto chamado DAS. Isso é importante, porque todo mês a pessoa tem que pagar uma taxa. Paga uma taxa. Que é o DAS. Que é o DAS. Que é isso que vai garantir que você tenha acesso aos serviços previdenciários. Exatamente, exatamente. Então, ele paga 5% do salário mínimo, né, correspondente a 5% do salário mínimo. Todo ano esse valor é reajustado. Se a atividade é estritamente comercial, ele vai pagar R$1 de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Certo. Se a atividade ela é serviços, ela vai pagar R$5 de ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Perfeito. Que daí Então, é em cada emissão de nota fiscal. Exatamente. Nesse caso, né? Certo. Olha aí, tá aí na tela então para vocês. Essa é uma informação importante. Também ali você colocou, né? Dispensa. Isso, exatamente. Contabilidade, não precisa pagar um contador, não tem necessidade, a não ser que ele queira contratar um funcionário, porque o MEI ele dá permissão para que esse artesão, esse empresário, ele contrate um funcionário. Então, se ele quiser fazer os recolhimentos dos impostos, enfim, das obrigações do funcionário, a gente recomenda que ele procure um contador e vai cobrar somente esse trabalho de escritura, né, dos pagamentos desse funcionário. Agora, uma dúvida que é importante, antes vamos aproveitar só que a gente está com essa tela aí, dessas vantagens, né, que você falou de se formalizar. Você já falou que você consegue comprar com o fornecedor, né? Exatamente. Com mais desconto, porque você já vai ter um CNPJ, né? Consegue ter acesso a créditos em bancos, emissão de nota fiscal e uma série de outras vantagens, gente. Realmente. Exatamente. O empreendedor ele vai acesso a convênio médico. Convênio médico você pode também. ter convênio médico. Ele tem a possibilidade de aumentar a carteira de clientes, porque como ele consegue emitir nota fiscal, então ele consegue vender inclusive para a empresa. Então, uma loja que, de repente, queira adquirir o produto desse artesão e, às vezes, por falta do CNPJ, ele não consegue, porque ele tem que emitir uma nota, né? Sim. O MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física, então, consumidor final, mas para a empresa, ele tem a obrigatoriedade de emitir nota. Eu vou pedir uma gentileza para colocar a primeira tela, porque é uma informação muito importante que as pessoas sempre têm dúvida do valor. Né? Sim. Qual o teto de faturamento eu ia falar mensal? De gasto, mas é porque a gente ouviu muito esse termo. De faturamento. Sim. É mensal ou anual? Anual. Anual, né? Então, anual. O MEI, a categoria, ele pode faturar até R$81 mil por ano. R$81 mil por ano, Rogério, equivale, dividido por 12 meses, dá uma média de faturamento de R$6.750 por mês. Que é um bom faturamento. Sim. Tem uma boa margem, Exatamente. Né? É válido ressaltar que esse faturamento não está incluso aí os gastos, o lucro, é o total de dinheiro que a empresa movimentar. Né? Que exatamente. Certo. Exatamente. Então, até R$81 mil por ano você se enquadra em MEI. Exatamente. E depois, se esse valor, que é o desejo de todos, né? Que quer crescer, se desenvolver, sem dúvida. Você vai mudando e aí... Vai aumentando, vai passar para ME. ME. É importante também ressaltar que, de repente, ele pode faturar R$1.000 no mês, 10 mil no outro mês, não tem problema. Desde que não ultrapasse os R$80 mil ano. No total. Porque às vezes o empreendedor fica com dúvida. Mas e se eu não faturar nada? Não tem problema. Né? Ele só não pode ultrapassar esse valor de R$81 mil por ano. E o governo, uma das obrigações do MEI, além do pagamento
do DAS, né, das contribuições, é fazer uma declaração de faturamento anual. Ele tem de janeiro até o último dia de maio. Então, assim, ó, quem tem o MEI aberto... É importante. Olha só, atenção agora para tudo, porque eu falo porque às vezes a pessoa está lá costurando, está lá tricotando. Você que já tem a MEI, sim, já tem a tua empresa aí, mas nós estamos no começo do ano. Nesse período aí dos 4, 5 primeiros meses, tem que fazer uma declaração, porque você pode até perder se não fizer. Não perde, mas ele paga uma multa. Ah, então ele paga uma multa. Então, então ele vai acessar o próprio portal do empreendedor ou ele vai procurar uma unidade do Sebrae mais próxima da sua cidade e ele vai informar através do portal do empreendedor qual foi o faturamento bruto do ano anterior. Então, nós estamos em 2023, então ele vai ter que declarar o ano de 2022. Ah, mas de repente vem essa dúvida para a gente, mas eu não faturei nada. Mesmo não faturando nada, Rogério, ele é obrigado a acessar o portal do empreendedor e declarar o faturamento zero. Porque é uma das obrigações do MEI. Então, ele tem de janeiro até o último dia de maio para fazer isso. E se junho terminou maio, não fez, ele pode fazer durante o ano, né? Vai ter essa possibilidade, porém, ele vai pagar uma multa. Por não ter feito no prazo. Eu vou pedir para a nossa produção, anotem aí, para a gente lembrar, em abril nós vamos lembrar, fazer uma reportagem especial sobre isso. Declaração. Para lembrar todos dessa declaração que é super importante. Sim. Eu para ser sincero, todo ano eu esqueço desse assunto e sempre é importante a gente lembrar mesmo para falar para as pessoas. Sim. Hoje dá em que valor esse DAS hoje, hein? O DAS hoje, então, o salário mínimo está para ser reajustado, ainda não se sabe se vai ser 1.302 ou 1.320, mas se for 2023, 1.320, ele vai pagar de INSS R$ 66,00, que corresponde aos 5% do salário mínimo. E se for uma atividade estritamente comercial, venda do produto, ou indústria, né, fabricação de produto ou venda, ele vai pagar R$ 66,00 mais R$ 1,00, R$ 67,00 por mês. Não chega a R$ 70,00 a contribuição. Gente, é um valor, claro que é bastante dinheiro, mas é um valor pequeno, perto de tantos benefícios que você tem acesso. Exatamente. Principalmente os previdenciários que você estava falando. Por exemplo, cite aí. Salário maternidade. Salário maternidade. Então, com 10 contribuições, essa empresária, se engravidar, tem direito ao salário maternidade. Aposentadoria por invalidez, então, né, de repente acontece algum problema de saúde, com 12 meses de contribuições, essa pessoa pode ter esse direito. Aposentadoria por idade. Então, além da idade, tem lá as contribuições necessárias para poder... Incide, né? Exatamente. Pensão por morte, já atendi uma cliente, inclusive, já atendi uma família que a costureira abriu o MEI e, infelizmente, no mês seguinte faleceu. Por ela ter aberto o MEI e a contribuição estar paga, um mês de contribuição já dá direito à aposentadoria, à pensão. Então, assim, não dá para ficar sem se formalizar. E tem uma outra questão também. Tem muitas pessoas que contribuem com o INSS sobre 11%. Às vezes, autônoma, e ela já paga o carnezinho do INSS sobre 11%. Então, o fato dela se formalizar e abrir o MEI, né, e ela, em vez de pagar 11%, ela vai pagar os 5%, que é exigido pelo MEI, e a contribuição é a mesma, ela dá continuidade do que ela estava pagando com 11%. Então, ela paga mais barato. Substitui. Olha que interessante. Se for contribuição por idade, aí ela vai substituir, que é o caso das artesãs, né? Perfeito, gente. Olha, é interessante a gente falar sobre isso, porque independe da sua idade, Exatamente. Né? Independe também do ramo. Aqui a gente está falando de artesanato, mas o MEI não é somente para artesanato, né? Se você tem uma barbearia, nem sei mais, tem toda lojinha de roupa, né, pessoal? Pessoa que quer, exatamente, são várias atividades, no próprio portal do empreendedor, você que está em casa aí vai conseguir acessar todas as atividades que são permitidas para abertura do MEI. Porque, inclusive, dentro do segmento de artesanato, tem as subclasses, né? Exatamente. Que varia de acordo com a técnica e com o tipo de material. Exatamente, né? perfeito. Então, se é tecido, se é papel, madeira. Então, é tudo bem explicado e passo a passo, intuitivo, você vai selecionando lá. E o MEI pode abrir uma atividade principal e mais 15 atividades secundárias, desde que essa atividade esteja relacionada com o negócio dele. Então, por exemplo, um salão de cabeleireira. A cabeleireira, ela abre o MEI e, de repente, ela vende no seu salão cosméticos. Então, ela abre como cabeleireira a atividade principal e como uma atividade secundária, venda de produtos de cosmético, por exemplo. Enfim, então é um exemplo
para vocês entenderem aí a facilidade, a possibilidade de alavancar os negócios, enfim, aumentar a carteira de clientes com emissão de nota, Sim. conseguir financiamento em bancos, porque os juros para a pessoa jurídica é menor do que para a pessoa física. Ah, tem isso também. Exatamente, Né? isso é uma discrepância aí de valor de financiamento para a pessoa física e a pessoa, tendo o MEI, por exemplo, ela consegue, em algumas instituições bancárias, uns juros aí a 0,35% por mês. Você consegue ter uma conta jurídica, no né? banco, sim. E isso passa, além dessa seriedade, né? Você passa uma profissionalização mesmo para os seus clientes, né? Sem dúvida. Olha, você tem um ateliê, você tem um CNPJ, o pagamento se faz por essa conta. Exatamente. Então fica muito mais sério. Sim, sem dúvida. E, na verdade, as possibilidades. O artesão, por exemplo, a gente tem visto várias ferramentas que se desenvolveram, né? Vários marketplaces que vendem artesanato. Sim, né? verdade. Enfim, então ele tendo o CNPJ, ele consegue, ele não precisa ter loja física, ele não precisa nem ter uma loja virtual hoje, se ele não quiser. Exato. Ele consegue vender suas peças nesses marketplaces que vai exigir o CNPJ. Participação em feiras, então tem algumas feiras de artesanato que exigem lá o CNPJ. Então, assim, é uma grande possibilidade para começar 2023, pensando na formalização, procurando o Sebrae, a unidade mais próxima, nós estamos à inteira disposição para auxiliá-lo. E, assim, uma dica, não é só importante pensar na formalização, Rogério, mas para quem pretende empreender, buscar informações de planejamento de negócio e empreender por oportunidade. Né? Então, assim, saber precificar seu produto para que o artesanato dele de fato seja rentável. O formalizar é só o primeiro passo. O formalizar ele precisa se formalizar para ele desenvolver o negócio. Mas antes de desenvolver o negócio, é necessário que ele faça um planejamento, que ele busque informações de gestão empresarial, finanças. Precificação é de extrema importância para, né, não pagar para trabalhar. Sim, né? exato. Então, ele tem que aprender a colocar o seu preço de venda, enfim, tem que estar atento, saber divulgar, né, investir no marketing digital. E hoje em dia enfim. tem tanto conteúdo sobre isso, e principalmente o Sebrae, que ajuda demais de forma gratuita. Eu vou passar os seus contatos, né, os contatos da sua unidade. Você é daqui de... Eu sou de Guaratinguetá. Guaratinguetá. Mas como nós estamos falando a nível de Brasil, qualquer dificuldade, quem quiser buscar o Sebrae pode entrar em contato no 0800 570 0800. Né, o site do Sebrae é o Esse telefone que está aí na tela, e tem também o site, pode falar o site do Sebrae, www.sebrae.com.br. Lembrando que, além dos cursos presenciais que vocês podem buscar nas unidades do Sebrae no estado, no própria plataforma do Sebrae, o empreendedor vai conseguir fazer diversos cursos de forma totalmente gratuita e em EAD. Olha que ótimo. Sim, tem curso até pelo WhatsApp, Rogério. Então, assim, mesmo? não fica assim, a pessoa não é só buscar informação que ela vai conseguir tomar a decisão aí de formalizar com informações e sentir mais segurança. E não tem jeito, quem faz artesanato, você é dona do seu próprio negócio e tudo é você, não tem jeito. O que você mais ama fazer é a sua arte, mas essa parte de empreender, de se formalizar, de buscar informação, conteúdo, cursos sobre planejamento, sobre valores de venda, você também precisa fazer isso, porque isso é o que vai diferenciar e fazer com que você alcance aí esses resultados que você tanto almeja. E você vai ver que as coisas acontecem a partir de então, né? Informação, Rogério, é Eu tudo. quero demais te agradecer, muito Estou obrigado. à disposição, obrigada. Eu quero que vocês voltem aqui do Sebrae, então, em abril, para a gente falar sobre esse tema da, como é que fala? Declaração de faturamento do mês. Declaração de faturamento, porque aqui a gente presta um serviço para tantos artesãos que nos assistem, então a gente vai ajudá-los a lembrá-los, que é sempre tão importante. A gente tem tanta conta para pagar, tanta coisa para fazer, que a gente acaba esquecendo Exatamente. dessas coisas. E é um detalhe né? pequeno que, na verdade, vai se tornando mais caro depois se não pagar na data, né? Exato. Obrigado, Obrigada, viu, querida? Rogério, Parabéns pelo trabalho de vocês lá do Sebrae. Estou sempre acompanhando, sempre de olho. Vocês são fantásticos. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, o espaço está sempre aberto aqui. Obrigada. Então, muito obrigado.